Você vai ouvir mais uma pregação da Igreja Pentecostal Unida do Brasil de Colatina. Deixa o like, inscreva-se e ative o sininho. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, quero convidar os irmãos a abrir na Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 2, verso 7. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Livro de Jonas. Vai estar depois de Amós, antes de Miqueias. Depois de Obadias, quer dizer, e antes de Miqueias. Jonas, capítulo 2, apenas o versículo 7. Jonas, capítulo 2, versículo 7. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Amém? Louvado seja o Senhor. Tem como tema a mensagem dessa noite, quando tudo parecer perdido, ore. Amém? Oremos em nome do Senhor para que o Senhor venha abençoar essa palavra, venha tocar em nossos corações e possamos sentir a presença do Senhor nessa noite. Senhor eterno Deus, Pai amado, Salvador, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, apresentando, ó Deus, essa palavra, pedindo a Ti que o Teu Espírito venha falar no meio deste povo agora, que veio aqui, Senhor, para buscar o Teu rio de água viva, que veio aqui nessa noite para buscar a Tua semente espiritual ser plantada em seus corações, em nome do Senhor, nessa noite, que esse Espírito Santo, Ele vem aqui, está nesse altar agora, direcionando a palavra ao sedento, a palavra, aquele que está necessitado de ouvir a Tua voz, aquele que veio aqui nesse lugar para buscar o Senhor, para buscar a Tua presença. Ele não venha sair daqui vazio, mas ele venha sair daqui cheio do Espírito do Senhor. Ele venha sair desse lugar cheio da presença de Deus. Ele venha sair desse lugar sentindo que o Senhor está falando com ele nessa noite, que o Espírito de Deus, ele está aqui para trazer uma mensagem nessa noite, e que esse Espírito venha falar agora com a Tua igreja, ó Pai. Venha transmitir, ó Senhor, a Tua mensagem, aquilo que o Senhor preparou para falar conosco. Fale agora, em nome de Jesus, o nosso eterno Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite. Estaremos meditando na palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia, ela nunca volta vazia, né? Como diz o profeta Isaías, que nós lemos aqui hoje quando começamos esse culto. Aleluia, a palavra ela não volta vazia, mas ela vem para fazer algo novo. Ela vem para fazer algo diferente, e ela vem para trazer uma mudança em nossas vidas, porque é isso que Deus quer de nós. Mudanças de atitude, mudança de comportamento, aleluia, mudanças de caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós vemos assim essa palavra do profeta Jonas. Aleluias. Creio que a maioria aqui já conhece o profeta Jonas, né? Tudo que ele passou até ele chegar em Nínive ali, trazer aquela mensagem àquele povo, né? Talvez alguns não ouviram falar muito desse profeta, mas era um profeta conhecido no meio do povo de Israel. Aleluias. E Deus chamou aquele profeta e falou: vai pregar em Nínive. Aleluia, o povo inimigo de Israel, o povo que era inimigo, aleluia, da sua própria nação. E aquele profeta, ele não queria pregar naquela cidade, porque aquele povo era o seu inimigo. Aleluia. E nós vemos que ele fugiu da ordem do Senhor. Ele tomou um barco e foi para outra cidade chamada Tarsis. Aleluia. E por causa daquela desobediência de Jonas, né? Nós vemos que ali teve uma grande tempestade e aconteceu, né, um grande problema ali, que os marinheiros tiveram que lançá-lo ao mar. Aleluia, ali aquele profeta de Deus se via nos mares e uma baleia engoliu Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós chegamos a esse versículo. Jonas estava dentro do peixe quando ele falou essas palavras.
Aleluia. O profeta, ele profere essas palavras ainda quando ele estava dentro daquela baleia. Aleluias, glória a Deus. Vivenciando a maior crise da sua vida. Aleluias. Porque Jonas nunca imaginava passar por uma situação daquela. Se vê dentro de um peixe, aleluias, no fundo do mar. E já se estava completando o 3º dia que Jonas estava dentro daquele peixe. Já se passava 3 dias que ele estava com fome. Aleluia. Certamente aquele homem estava com frio. Glória a Deus. Porque imagina você dentro de um peixe, há 3 dias sem comer nada. Aleluias. Todo molhado por causa da água do mar. Glória a Deus. Aleluia. Se coloca na situação de Jonas agora. Ele estava com sede, ele estava com frio, ele estava com fome. E outra, ele estava numa imensa escuridão. Aleluia, porque não havia luz dentro daquele peixe. Ele estava nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele já previa a sua morte. Glória a Deus. Jonas já estava pensando que já não tinha mais jeito para a vida dele, que iria morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Porém, ele tomou uma decisão muito importante e essencial para que ele pudesse escapar daquela situação com vida. Aleluias. A palavra diz que ele lembrou do Senhor. Aleluias. Esta foi a decisão que Jonas tomou e salvou a sua vida dentro daquele peixe no coração dos mares. Aleluia, ele tinha passado já mais 1, 2, 3 dias, mas ele lembrou-se do Senhor. Aleluia, e a sua oração chegou ao único que poderia salvar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve o nosso clamor. Aleluias. Ainda que estejamos na situação mais difícil de nossas vidas, ainda que nós estejamos na crise mais difícil de nossas vidas, assim estava Jonas, e Deus ouviu a sua voz. No coração dos mares, o Senhor ouviu o clamor de uma alma que estava clamando, a luz estava buscando a salvação nele. Louvado seja o Senhor. Você já provou desse sentimento que Jonas provou? Aleluias. Que poderia morrer a qualquer instante. Você já sentiu, em algum momento da sua vida, esse sentimento? Aleluia, eu já senti esse sentimento, né? E é horrível. Você sentir que você vai morrer, você sentir que algo ruim vai acontecer, que algo inesperado vai acontecer a qualquer momento, é terrível. Jonas estava ali naquela situação, tinha passado 1 dia, 2, ele já tinha perdido as esperanças e achou, eu vou morrer. Aleluias. Mas ele lembrou do Senhor. Glória a Deus. E nós vemos na Bíblia que o que colocou Jonas dentro daquele peixe foi a desobediência. Aleluias. A desobediência da palavra de Deus colocou Jonas naquela situação. Aleluia, porque se Jonas tivesse ouvido a voz do Senhor e fosse pregar para os ninivitas, nada disso teria acontecido. Mas Jonas não ouviu a voz de Deus e decidiu buscar o seu próprio caminho. Por isso ele se viu nessa situação, por isso que ele viu-se nesse caminho que leva à morte. Aleluias. A desobediência colocou aquele homem naquela situação e fez com que ele passasse por aquela grande provação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas havia algo ali no meio daquele caos que muitas pessoas desconhecem. Aleluia, no meio de todo aquele caos, no meio de todas aquelas trevas, no meio de toda aquela escuridão, dentro daquele peixe, havia algo que muitas pessoas desconhecem. E esse algo que eu vou te falar nessa noite é a graça de Deus. Aleluias, a graça do Senhor, ela estava ali, aleluias, para oferecer a salvação ao pecador, aleluias, porque é isso que o nosso Deus faz, ainda que você esteja numa imensa escuridão, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, Deus está ali com a mão para te levantar, aleluias. Muitos não conhecem a graça de Deus, muitos nem ouviram falar nessa misericórdia, aleluia, mas Jonas provou da graça de Deus. A graça de Deus estava disponível para Jonas, e a graça de Deus está disponível para todos aqueles que creem nessa noite.
Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Ainda que Jonas tinha tomado decisões erradas na sua vida. Quantos de nós muitas vezes tomamos decisões erradas? Aleluias! Ainda que Jonas, ele tinha escolhido um caminho diferente daquele que Deus tinha preparado para ele. Aleluias! Nós lemos aqui nessa noite, para começar o culto, o profeta Isaías, capítulo 55. Aleluia, onde a palavra diz que o Senhor, Ele fala: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, eles são mais altos do que os vossos pensamentos. Não ache o homem que aquilo que ele que acha melhor, aquilo que ele decide, vai ser melhor do que o que Deus escolheu para ele. Porque o Senhor tem um pensamento muito mais elevado do que o nosso. O Senhor está pensando muito na frente, muito mais além do que nós. Aleluias. Jonas estava achando que a sua decisão era melhor do que a de Deus. Aleluias. Ele achou que ir para Tarso era melhor do que ir para Nínive. E ele se viu numa imensa escuridão, à beira da morte. Aleluia. Glória a Deus. E muitos estão se afogando em meio a essas crises. Muitas pessoas têm se afogado nessas crises, perdendo até suas vidas. Aleluias. Por desconhecerem a graça de Deus. Aleluias. As pessoas não estão morrendo porque estão pecando. Porque não conhecem a graça de Deus. Aleluias. Porque ainda que você peque. Aleluias. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Aleluias. As pessoas estão morrendo, estão perecendo porque não conhecem a graça de Deus, porque não conhecem a Deus e não sabem que o Senhor é misericordioso. Aleluias. Que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Aleluias. E sejam salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas havia pecado. Ele havia falhado na sua missão. Aleluias, ele fugiu da presença de Deus. Aleluias, louvado seja o Senhor. Mas ainda ele conhecia o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Olha a diferença que faz você conhecer a Deus. Olha a diferença que faz você ter um dia, teve um encontro com o Senhor. Aleluia, um dia você sentiu a presença do Espírito Santo tocar na tua vida. Aleluias, essas experiências, elas vão fazer a diferença quando você estiver na beira da morte. Essas experiências vão fazer a diferença quando você se vê no meio do abismo, no meio das trevas, no meio da situação que você vai querer se suicidar, mas você vai se lembrar: um dia eu tive um encontro com Deus, um dia eu senti a presença do Espírito Santo, um dia eu falei em línguas, aleluia, um dia eu cantei para o Senhor, e eu não quero a morte, e eu não quero o inferno, mas eu quero essa presença de volta. Aleluias, eu quero esse Deus de volta, eu quero essa presença, eu quero estar nesse caminho de novo. Aleluias, glória a Deus. Conhecer a Deus faz toda a diferença, igreja. Aleluias, quando você conhece o Senhor, aleluia, você conhece que você tem um Pai que te ama, aleluia, que está pronto a te receber de braços abertos. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas ainda conhecia o Senhor, aleluia, ele sabia quem poderia salvá-lo, ele não se esqueceu de Deus, mesmo à beira da morte, mesmo quase sem esperança, 3 dias dentro da baleia, aleluias, sede, fome, aquele homem deve estar sofrendo, sem comer nada, sem beber nada, no meio da escuridão, no meio do frio. Louvado seja o Senhor. Mas ele lembrou do Senhor, aleluia, e sabia quem poderia salvá-lo. Ele não se esqueceu da graça de Deus, aleluias, glória ao Senhor. Ele não se esqueceu do amor do Pai. Glória a Deus, aleluia, ele sabia que tem um Pai que lhe ama, que estava pronto para restaurar a sua vida, assim como aquele filho pródigo, que a Bíblia diz, que ele saiu para gastar dinheiro, o dinheiro da herança que o Pai lhe deu, ele gastou com farras, ele gastou com prostituição, aleluia, mas um dia aquele homem, ele se viu quase comendo a comida dos porcos, então ele se lembrou, como Jonas se lembrou: eu tenho um Pai que me ama, e eu voltarei para o meu Pai.
Pai, aleluia, confessarei meu pecado, aleluia, e eu sei que Ele vai me restaurar. Eu sei que Ele vai me receber. Aleluias. Jonas se lembrou do Senhor. Aleluias. Jonas se lembrou do amor de Deus. Aleluias. Jonas se lembrou que Deus lhe ama. Aleluias. Isso fez diferença na sua vida. Aleluias. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aonde abundou o pecado, aonde existia o pecado, aonde habitava o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça salvadora de Deus é maior do que o teu pecado. Deus te diz hoje, aleluias, a graça é muito maior do que o pecado. Você precisa crer nisso. Aleluias. Se você quiser ser restituído por Deus, você tem que crer nisso. A graça de Deus é muito maior do que o meu pecado. Aleluias. O amor de Deus é muito maior do que a sua justa ira. Aleluias. Deus pode ficar irado. Isso seria justiça. Aleluias. Porque Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o amor de Deus é maior do que a sua ira. Aleluias. Pois o amor, a Bíblia diz que ele cumpre a justiça de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. E o amor apazigua a ira de Deus. Aleluias. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados naquela cruz, Ele pagou um preço que era nosso. Aleluia. E a morte do Senhor, ela acalmou a ira de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele está pronto a nos perdoar e nos restaurar se nós nos arrependermos de todo o nosso coração e depositarmos toda a nossa confiança nele. Aleluias, nele, em Deus, o único que pode nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo, ele quer entrar na mente humana para fazer acusações. Aleluias. O diabo quer se infiltrar na tua mente para fazer acusações, lançando sentimentos de culpas. Glória a Deus. Aleluias. E tentando fazer de tudo para que nós esqueçamos do Senhor. Para que nós esqueçamos do amor de Deus. Para que nós percamos a esperança de sermos salvos. Aleluia, porque se Jonas não tivesse se lembrado de Deus e desistido, ele tinha apodrecido dentro daquela baleia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele homem se lembrou do Senhor. Aleluias. E o diabo não quer que você se lembre de Deus. Aleluias. No momento que nós pecamos, ele é o primeiro a tirar a pedra. Ele é o primeiro a apontar o dedo. Louvado seja o Senhor. Aleluias. E talvez hoje o seu coração se encontre num caos, como estava a vida de Jonas naquele momento. Aleluias. Um caos como esse mundo tem experimentado esses dias. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Ou talvez está com um sentimento de culpa, que está te sufocando. Aleluias, que está apertando o seu coração. Aleluias. E está te lançando nos mares das mágoas. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, está te lançando nos mares das mágoas, ou talvez você esteja se afogando nos mares da desconfiança, como estava ali o apóstolo Pedro, aleluia, quando ele foi ter um encontro com Jesus, aleluia, ele começou a afundar nas águas da desconfiança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você está sentindo nessa noite. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Se esse é o sentimento que está em seu coração hoje, e se você acha que não pode vencer essa crise que você está enfrentando, aleluia, porque eu não conheço o seu coração, eu não conheço o teu pensamento, mas o Espírito de Deus, ele sonda os corações, aleluia, e a palavra de Deus, ela penetra
até o fundo da alma, na medula. Aleluia, ela conhece a intenção dos corações, e ela está agora tocando na tua vida, e Deus sabe o que você tem enfrentado, e o Senhor sabe o que você tem enfrentado de lutas, de tribulações, e se esse sentimento está no seu coração hoje, e você acha que não pode vencer a crise que você está enfrentando, não desista, aleluia, ore, clame ao Senhor como Jonas fez no terceiro dia, aleluias. Aleluias, lembre-se que existe um Deus que pode ouvir a sua oração, existe um Deus no céu que revela os mistérios, existe um Deus no céu que está pronto a ouvir o clamor do teu povo. Ele diz que a minha mão não está encolhida para o que não possa salvar, nem os meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Aleluia, Deus se compadece dos seus, Deus se compadece daquele que clama pelo teu nome. Aleluias. Lembre-se que existe um Deus que pode ouvir a sua oração. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Clame a esse Deus. Invoque o nome de Jesus. Aleluias. Invoque o poderoso nome de Jesus. Como diz as Escrituras. Aleluias. No livro de Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias. Jonas invocou o nome do Senhor no coração dos mares. Jonas clamou pelo nome do Senhor. Quando ele via sua vida indo embora. Quando ele via sua esperança se perdendo. Ele clamou o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus. A palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque esse nome tem poder para salvar, esse nome tem poder para curar, e não existe outro nome que possa nos salvar, porque diz em Atos 4:12, aleluias, não há salvação em nenhum outro, aleluias, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. A salvação está no nome de Jesus. Aleluia, a cura, a libertação, o poder está no nome de Jesus. Não importa a crise que você está enfrentando, não importa a situação de morte que você está passando, Deus tem poder para agir pelo seu nome. Aleluias. Glória ao Senhor. E Deus quer te tirar desse mar agitado. Aleluias. Jonas estava naquele mar, aquele lugar fedorento. Né? Imagine dentro daquele peixe. Olha o que a desobediência faz com o homem. Aleluias. Olha o que a desobediência faz com o profeta de Deus. Aleluia, ele era ministro do Senhor. Aleluia, mas ele estava no meio da podridão, dentro de um peixe, com fome e frio, quase morrendo, porque desobedeceu a Deus. Aleluias. Deus quer te tirar desse mar agitado. Aleluias. E te transportar para o teu rio. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deus quer te transportar para o rio da graça. Aleluias. Que procede do trono de Deus. Aleluia, porque quando você vai ler Apocalipse, a palavra fala: eu vi um rio, aleluias, um rio puro de água cristalina, que vem do trono do Cordeiro. Aleluias, esse rio é as águas de Deus, as águas purificadoras, as águas que purificam de todo o pecado, e onde esse rio passar, aleluias, há restituição, aonde esse rio passar, há renovo, aonde esse rio passar, há cura, aonde esse rio passar, há esperança, louvado seja o nome do Senhor, aonde esse rio chegar, aleluias, não existe mais morte, não existe mais choro, não existe mais tristeza, aleluia, porque lá é a cidade do Altíssimo Deus, porque esse rio vem do céu, aleluia. Jesus diz: crê em mim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do seu interior. Aleluias, esse rio que eu venho lhe apresentar nessa noite, aleluia, esse rio que eu venho falar para você nessa noite, o rio da graça do Senhor, o rio da graça de Deus, o rio que salva, o rio que liberta, o rio que transforma, o rio que purifica, aleluias. Nós vemos na palavra de Deus que o profeta Ezequiel, ele teve uma visão desse rio.
Ezequiel 47, a palavra diz, aleluia, que aquele profeta tem uma visão, que à medida que ele ia entrando dentro daquela água, aleluia, à medida que ele ia entrando, ele ia se aprofundando dentro daquele rio. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta começa a entrar e a água está batendo no tornozelo, aleluia, daqui a pouco ela está no joelho, daqui a pouco ela está na cintura, e daqui a pouco só é possível atravessar a nado. Aleluias. Hoje tem pessoas que estão tentando medir ou calcular até que ponto elas podem receber o perdão de Deus. Aleluias. Até que ponto eu posso receber o favor de Deus na minha vida? Até que ponto Deus pode me perdoar? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o profeta, ele foi vendo o rio, chegou num momento que não era mais possível você medir o rio. Aleluia. Não era mais possível você medir a profundidade do rio, porque isso é o amor de Deus. Aleluias. Você não pode medir a profundidade do amor de Deus por você. Aleluias. Aleluias. Deus te ama. Você não pode medir a profundidade, nem a largura, nem a altura do amor de Deus por você, porque Ele diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluias. E Jesus diz que a sua missão na terra, Ele fala, não vim chamar os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aquele que acha que não precisa ser salvo, ele está mais longe de Deus que muito pecador por aí. Aleluias. Mas aquele que crê no seu coração que ele precisa se arrepender, ele está próximo do reino de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é possível nós medirmos a profundidade do amor de Deus, até onde vai o perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tem pessoas tentando medir a graça, tentando separar o rebanho de Deus. Esse pode ser salvo, esse aqui não pode. Esse pecado Deus perdoa, esse aqui não. Aleluias. Mas quem somos nós para medir a graça do Senhor, para medir o rio de Deus, a profundidade do amor do Senhor? Aleluias. É imensurável. Aleluias. É indescritível. Esse amor não é possível medir. Louvado seja o nome do Senhor. O amor incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. A profundidade das águas desse rio, elas representam a profundidade da graça e do amor de Deus pelo pecador. Aleluias. Essa graça foi demonstrada na vida do profeta Jonas. Ele conhecia a palavra de Deus. Aleluia. Ele não teve desculpa para pecar, porque ele ouviu claramente a voz do Senhor. Vai pregar em Nínive. Deus não mandou ele mudar a sua direção, seguir outro caminho, e falou, vai pregar em Nínive. Aleluias. Mas mesmo não tendo desculpas diante de um Deus justo e santo, que não erra, aleluias, Deus prova o seu amor ali para Jonas, e mostra a profundidade da tua graça, no coração dos oceanos. Ele resgata aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, e dá uma nova oportunidade para ele. Vai pregar em Nínive. Aleluias. Continua no meu caminho, no caminho que eu escolhi. Aleluias. Para de tomar sua própria decisão. Para de querer seguir teus atalhos. Aleluias. Para de querer seguir, aleluias, o seu próprio caminho, porque nós vemos aonde que ele leva. A morte. Jonas esteve à beira da morte, porque ele decidiu seguir o seu caminho, não o que o Deus escolheu para ele. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E a profundidade das águas desse rio representa o amor do Senhor, o amor de Deus, aleluia, que não podemos medir, aleluia. E nós vemos que as águas daquele rio, que o profeta tem na visão, as águas daquele rio chegaram até o Mar Morto, aleluia. E todos sabemos que o Mar Morto é um mar sem vida, é um mar muito salgado, onde nada consegue sobreviver ali naquele lugar. Mas olha o que o profeta Ezequiel vê. Ele vê os rios se encontrando com as águas do mar.
aleluia, e no momento que as águas do rio tocam na água do mar, aquela água salgada, sem vida, se torna uma água potável, cheia de vida. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que acontece quando nós recebemos uma porção do Espírito Santo, quando nós recebemos da água viva, aleluia. Nós vemos ali quando Jesus ele tem um encontro com a pecadora, aleluia, uma samaritana que tinha um monte de marido, aleluia, e ela vai e se confessa a Cristo ali, fala com ele que ela nem tem marido, quando ele pergunta para ela, aleluia, mas nós vemos ali que Jesus disse para aquela mulher: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Aleluia, porque ela formará uma fonte que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus é aquele que te dá a água da vida. Jesus é aquele que vem, o rio que traz a vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra diz, aleluia, que Jesus é a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja sem esperança, viverá. Ainda que esteja na situação como estava Jonas, viverá. Porque creu na fonte da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Jesus é quem traz à existência todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele chama a existência, aleluia, ele traz a existência, aleluia, e o seu rio, aleluia, ele vai passando pelo deserto, fazendo o deserto florescer. O seu rio, aleluia, vai passando pelo mar salgado e torna aquela água doce, trazendo vida e esperança para aquele ambiente que não tinha mais esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, certa vez, ele diz que aquele que crer nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Aleluias, rios de água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Quando tudo parecer perdido, ore a Deus. Clame ao Senhor, aleluias, porque a nossa esperança está no nome do Senhor. O salmista diz: o meu socorro está no nome do Senhor. Aleluia, aquele que fez os céus e a terra. Aleluia, nós passamos por um período tribuloso nesse mundo, aleluia, onde muitas pessoas têm perdido a esperança. Nós vemos uma doença que tem devastado o país, que tem devastado a cidade, que tem devastado todo mundo, né? Milhares de pessoas mortas, perdendo as suas vidas, uns até jovens, perdendo as suas vidas, aleluias. Mas quando tudo parecer perdido, ore a Deus, aleluias, clame pelo nome do Senhor, aleluias, porque o nosso socorro está no nome desse Deus, aleluia, e não há outro nome em cima no céu e embaixo na terra que pode nos trazer salvação, se não for o nome de Jesus, porque o poder está no nome de Jesus, aleluia. Quando tudo parecer perdido, ore e invoque o nome do Senhor, porque é todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra de Deus, aleluia, será salvo. Quantas vezes, aleluia, muitas vezes o exército de Israel, ele estava em minoria, aleluia, chegou um ponto às vezes que o exército de Israel com Gideão estava com 300 homens contra um exército imenso de inimigos, aleluia, com milhares de homens, mas eles estavam ali lutando pelo nome do Senhor, porque o nome do Senhor, ele tem salvação. Não importa quantos inimigos tem cercado a tua vida, quantos problemas, o tamanho da montanha que você tem que destruir, aleluia, se nós invocamos o nome do Senhor, nós obtemos a vitória, porque a vitória está no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a estar de pé nesse momento, pedir a irmã Bruna que louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser experimentar desse rio nessa noite, aleluia, se você quiser experimentar dessa graça, ela está disponível, porque a palavra de Deus diz que a graça do Senhor se manifestou salvadora para todos. Aleluia. Existe
Aleluias. Esse rio da água viva está aqui nessa noite. E Ele quer chegar até o teu coração. Não importa se está seco, se está endurecido. Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite para tocar na tua vida e tocar na tua alma e trazer esperança para você. E te trazer uma certeza de algo novo. Algo que Deus preparou para você nessa noite. Creia em nome de Jesus. Não se afogue no mar da desilusão. Não se afogue no mar da desconfiança. Aleluia. Mas deixe esse rio trazer vida para você. Aleluia. Deixe o rio trazer vida para você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que já chegar até o altar e beber da água da vida e buscar a presença de Deus pode vir. O Senhor tem água para te dar nessa noite. Ele diz: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Aleluia. Ele tem água para você nessa noite. Ele tem água para o sedento nessa noite. Aleluia. O rio do Senhor passa nesse lugar para te chamar a vida eterna. Aleluia. Beba dessa água em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero mergulhar nas tuas águas, Senhor. Eu quero mergulhar nesse rio nessa noite, ó Pai. Traz o teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Envia teu Espírito Santo nessa noite, ó Deus. Toca nas almas em nome de Jesus. Aleluia. Vem inundar, Senhor, o nosso ser. Vem inundar o nosso ser agora. Possamos sentir, Senhor, o teu Espírito nos inundando. O teu Espírito trazendo vida e esperança, florescendo nesse deserto. Aleluia. Deus quer florescer o teu deserto nessa noite. Deus quer trazer vida nessa terra seca. Ele quer te trazer água, a fonte da vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Deixa o rio do Senhor inundar o teu ser nessa noite. Deixa o rio do Senhor tocar. Deixa o avivamento do Senhor inundar a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Vem até a fonte da água viva. Vem até Cristo beber da água da vida. Aleluia. Oh, aleluia. Derrama a tua chuva aqui nessa noite, Jesus. Rega essa terra em nome de Jesus. Derrama a tua chuva, Deus. Derrama teu avivamento nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, leva o meu interior. Eu quero beber essas águas. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Ele tem água para você. Ele tem água viva para você. Jesus está aqui. Ele está como aquela mulher naquele poço. Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, porque ela vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. Jesus tem água da vida para você nessa noite, igreja. Jesus é a fonte da água viva. A Bíblia diz que as águas procedem do trono de Deus. Aleluias. Aleluias. As águas procedem do trono do Senhor. E aonde esse rio vai passando, vai acontecendo restituição. Se hoje o teu casamento ele está destruído, as águas do Espírito vão passar na tua família agora e vai trazer restituição. Aleluias. Eu profetizo em nome de Jesus. Se você está enfermo agora, se você passa por uma doença que você não vê a cura, as águas do Espírito, elas vão passar trazendo curas, trazendo esperança, trazendo campo verdejante nesse deserto. Aleluias.
Glorificado seja o nome do Senhor. Glorifica o nome de Jesus nessa noite. Glorifica o nome de Jesus nessa noite, porque Ele tem água para você, Ele tem água para o sedento. Talvez você está cansado de passar sede, talvez você está cansado, sobrecarregado, diz a palavra de Deus, aleluia. Mas Jesus, Ele diz assim: vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, porque quando você está passando por um longo deserto, você está cansado, mas você tomar um copo de água, você restaura a tua força. Aleluia, mas Jesus não tem apenas um copo de água, Ele tem um rio, aleluia, um rio de água viva, onde você não pode medir a profundidade da tua graça, onde você vai transbordar da glória de Deus, onde a sua alegria será completa, onde não vai haver choro, nem tristeza, nem morte, nem dores. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, está chegando o tempo, aleluia, de termos esse encontro com o Senhor. Está chegando o tempo da nova Jerusalém. Aleluia, está chegando o tempo da cidade de ouro. Aleluia, glória a Deus. Onde o ouro é aquilo que tem menos valor, porque nós vamos pisar no ouro. Aleluia, nós vamos andar no ouro. Aleluia, o ouro vai estar debaixo dos nossos pés, porque a nossa riqueza verdadeira é Cristo. Aleluia, é Cristo. Cristo é a tua riqueza, é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, aleluia, que o reino de Deus, aleluia, ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Aleluias, nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, nós podemos ter toda a riqueza do mundo, mas se nós não tivermos a paz que Deus pode nos dar, se nós não tivermos o amor que Deus pode nos dar, se nós não tivermos o nosso nome escrito no livro da vida, toda a nossa herança não vale nada, todas as nossas conquistas não valem nada. Aleluias, louvado seja o Senhor. Mas Jesus tem a vida eterna para você nessa noite, porque Ele diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a vontade de Deus, que ninguém se perca, mas que todos se arrependam, diz Pedro. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam, e arrependimento não é choro. Aleluia, arrependimento não é desespero, arrependimento é mudança de atitude. Aleluia, porque quando Jesus, o Senhor lá em Isaías 55, Ele vai chamar o povo ao arrependimento, Ele fala assim, ó: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se, muda a direção, volte-se ao Senhor teu Deus, que é misericordioso em perdoar. Então o chamado de Deus para o pecador é: mude a tua direção. Aleluia, não faça igual Jonas, né? Toma o seu próprio caminho, vai pelas tuas decisões, segue a desobediência e se vê à beira da morte. Aleluia. Mas Ele fala: volte-se para Deus, volte-se para Deus, volte-se para o Senhor, volte para aquele que é a fonte da vida eterna, volte-se para aquele que tem a paz que o mundo não pode te dar. Aleluia, essa é a vontade do Senhor, que nós tomemos essa decisão a cada dia, de nos voltarmos para Deus. Aleluia, de virarmos a nossa direção para Deus, a vontade de Deus, ao propósito de Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão vivendo segundo o propósito de Deus. Aleluia, você está vivendo segundo o seu propósito, o propósito do seu coração ou o propósito de Deus? Se você estiver no caminho de Deus, no propósito de Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Ainda mesmo nessa pandemia, ainda mesmo nesse caos que o mundo tem enfrentado, as coisas vão cooperar para o seu bem, se você estiver dentro do propósito de Deus, se a tua vida estiver na direção do Senhor. Aleluias! Se você estiver naquela fonte da água viva, tudo vai transbordar na tua vida. O seu casamento vai fluir, o seu corpo vai segurar. Aleluia! A tua família vai ser abençoada. Se você estiver no propósito de Deus, se você estiver dentro do desígnio do Senhor,
se você estiver dentro da missão que Deus te ordenou, as coisas vão cooperar para o seu bem. Não cooperou na vida de Jonas quando ele parou de seguir o propósito de Deus e quis seguir o seu propósito, quis tomar sua própria escolha e decisão. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Nós vamos orar para terminar o culto nessa noite, aleluias. Se você ouviu sua palavra, ainda não aceitou a Cristo como Salvador e quer entregar a tua vida para Jesus nessa noite, não interessa o teu pecado, aleluia. Deus está aqui para avaliar o teu pecado, Ele está aqui nessa noite para demonstrar o seu amor, a profundidade do seu amor, onde a Bíblia diz, aleluia, que nada pode nos separar desse amor, nem a morte, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. O Senhor te convida nessa noite a aceitá-lo como seu Salvador, como a fonte da água vida, da água viva para o seu coração. Aleluia, para que você se sinta preenchido pelo poder de Deus, pela presença de Deus, pelas águas que pode saciar essa sede que está dentro do seu coração, porque todo ser humano possui um vazio dentro de si, que só cabe Deus, não cabe mais ninguém, e todas as fontes que nós buscarmos saciar essa sede, nós vamos continuar vazios, até encontrarmos Deus. Aleluia, porque só Ele ocupa esse espaço, é dele, pertence a Ele. E Ele te chama nessa noite, quem quer aceitá-lo como seu Salvador, né? Ele convida neste altar. Se você quiser aceitá-lo nessa noite, Ele te chama. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aceite o convite de Deus. Aleluia, aceite a palavra do Senhor. Aceite, não recuse a fonte da água viva. Aleluia. Se não tem, nós vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor venha nos dar uma nova oportunidade, e o Senhor venha estar conosco a cada dia, nos sustentando pela tua mão poderosa, derramando o teu Espírito Santo, o teu avivamento sobre o teu povo a cada dia. Aleluia. Senhor Deus eterno, Pai Santo, amado Salvador, nessa noite nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela vida de cada um aqui presente nessa noite. Eu sei, ó Deus, que nós não viemos aqui, ó Pai, nessa igreja hoje em vão. Aleluia, mas eu sei que a sua palavra, ela veio aqui fazer algo novo em nossos corações, porque ela não volta para o Senhor vazia, mas ela desce para cumprir o teu propósito, ela desce para fazer algo diferente, ela desce para fazer uma transformação de vidas. Aleluia, que o Senhor venha nessa noite, ó Deus, tocar em cada coração, trazer esperança, trazer vida, trazer a salvação e a vida eterna para aquele que está afastado de Ti nessa noite, para aquele que está distanciado do Teu propósito, da Tua missão, do Teu projeto, em nome do Senhor, ó Pai. Nós apresentamos aqui cada vida agora nesse momento, Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que venha livrar da morte, que venha livrar, Senhor, desse mundo maligno, que venha livrar, Senhor, de todas as ciladas do diabo, do adversário, que a Tua palavra diz que ele anda como um leão, buscando quem ele possa tragar. Mas nós estamos aqui invocando o nome de Jesus, o nome que salva, o nome que liberta, o nome que cura, o nome que tem nos sustentado num mundo que tem perecido muitas pessoas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos manteve em vida. Aleluia, é por isso que nós te adoramos, é por isso que nós te exaltamos, e é por isso que nós glorificamos o nome do Senhor, pela oportunidade de viver que o Senhor tem nos concedido. Aleluia, nessa noite, ó Pai, o Senhor venha enviar o Teu Espírito Santo aos corações sedentos, vem enviar a Tua água viva, para que venha trazer salvação, cura, libertação, vem estar trazendo mudança de vida em famílias nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, que o Teu poder opere o Teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que cadeias se quebrem nessa noite, que correntes satânicas sejam despedaçadas, em nome de Jesus. Aleluia, que todo o laço do adversário venha ser retirado nessa noite, seja desamarrado pelo poder do nome de Jesus. Nós invocamos esse nome, nós cremos nesse Deus, e sabemos que a salvação está no nome do Senhor. Fica conosco nessa noite, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Restaura nossas vidas, fortaleça nossas famílias, guarde de todo mal a cada um, em
nome de Jesus, o eterno verdadeiro Deus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz e a comunhão do Espírito do Senhor esteja no coração dos irmãos hoje e para todo sempre. Amém. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estamos terminados em nome de Jesus. Deixe o like, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Igreja Pentecostal Unida do Brasil, de Colatina. Venha nos fazer uma visita. Rua Luiz Teixeiras de Resende, 140, bairro Bela Vista, Colatina. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor.